problema nenhum ser crente. Nenhum. Evangélico. Não tem problema, cara. O problema é o fundamentalismo. O problema é o projeto de poder. A gente sempre deixa muito claro isso aqui. O problema, você ser evangélico, imagina, cara. Isso aí é com você. Né? Isso é uma escolha pessoal, uma escolha de foro íntimo. Você não tem... eu não tenho nem nada a ver com isso, tá? Mas a partir do momento que isso se transforma em algo que oprime uma parte da população, seja politicamente, socialmente, aí realmente fica difícil. Como você vê aqui, por exemplo, ó, nessa imagem do Nicolas Ferreira numa igreja. Se vocês acham isso normal, eu não acho. Eu acho aqui bastante problemático e emblemático dos tempos que nós estamos vivendo. Porque se não houver uma reação agora, e não vai haver, não querendo desanimar ninguém, mas não vai haver, aparentemente não tem nenhuma intenção de haver reação, o que o Nicolas está fazendo hoje, ele vai colher daqui 10 anos, quando puder ser candidato a presidente. E aí vai ficar todo mundo na esquerda com carinha de Pikachu surpreso, não entendendo como o Nicolas vai surgir numa eleição a presidente com chance de chegar no segundo turno e de vencer. Pode ser até que ele vença. E aí nós teríamos o primeiro presidente realmente e terrivelmente evangélico, porque o Bolsonaro não era. O Bolsonaro até nem gostava tanto assim de evangélico, ele fingia. A verdade é essa. Tá? Se tem uma coisa que é razoavelmente boa no Bolsonaro, é que ele não era de fato evangélico. Isso deu até um respiro para nós nos últimos 4 anos. Ele fazia o lobby com os evangélicos, mas evangélico ele não era. Imagina um Nicolas com o discurso que ele já tem hoje e que não vai se abrandar, ele vai se radicalizar nos próximos anos, porque a base dele exige isso, exige que ele chegue ali na igreja e condene a homossexualidade, exige que ele chegue ali na igreja e compartilhe fanfic sobre banheiro unissex, obrigatório, né? Onde a pessoa vai, entra, tem uma mulher, vem um homem, aí vem uma trans, todo mundo usando junto, que nem existe isso, e nem existe proposta para isso também. Ele quer, você acha que ele não, o público dele não quer que ele vá lá condenar a ideologia de gênero, o marxismo cultural, vai espalhar muito pânico moral dentro das igrejas. E é um público que está propenso a votar num Nicolas da vida ou numa pessoa parecida para o cargo que for. E não tem nada melhor do que você já pegar um público formado para fazer a sua campanha, Calejon. Você não precisa depender da estrutura de um partido, que a direita muitas vezes não tem essa estrutura de um partido, de uma militância organizada, como o pessoal do PT, como o pessoal do PSOL, como o pessoal do PCdoB. Não existe. Eles são muito pulverizados em vários partidos, eles têm tendências diferentes, uns são da bancada do boi, outro da Bíblia, outro da bala, e aí você já pega o público formadinho, você já tem o público formadinho, é como você ser uma banda que é formada com um público formado, com um público já pronto para você ir lá na casa de show e tocar. Você não precisa farmar aqueles fãs para gostar da sua banda. No caso do Nicolas, isso aí, cara. As igrejas abrem as portas, o pessoal que gosta do discurso dele tá ali, quem não conhece passa a conhecer, e quem vai conhecendo gosta do cara, acha que ele é um gêniozinho, jovem, e vai votar nele daqui 10 anos para a presidência. Isso se a gente deixar o barco correr como tá. E aparentemente vão deixar mesmo. Tudo indica que vão deixar isso daqui, ó, ser cada vez mais normal nos púlpitos das igrejas pelo Brasil.
Só que é uma catarse que ocorreu durante a eleição, mas que acontece toda semana com o Nicolas Ferreira. E tem tantos níveis aí, eu precisaria de uma live inteira para avaliar, mas em 90 segundos eu vou tentar. Qual é que é a parada, cara? Ainda que o governo Lula empenhasse todas as forças possíveis para combater isso no Brasil hoje é quase que uma construção secular, Helder. Já seria absurdamente difícil, tá? E tem um paradoxo no qual o governo Lula está metido hoje, que é o seguinte: se enfrentar com muita ênfase o dogma religioso, sobretudo o dogma religioso, o sistema financeiro, os militares e as mídias hegemônicas, você cai. Ah, mas o César acha, não sou eu que acho, isso já aconteceu, e o Centrão também. Isso aconteceu com a Dilma Rousseff em 2016. Já existe materialidade histórica consolidada em cima disso. Não sou eu que acho. Você cai. Não sei, mas você tá passando pano pro governo. Não tô passando pano, cara. Por mim, eu quero que se foda. Por mim, o Lula levantava e dava um tapa na cara do Arthur Lira em pleno parlamento, mano. Por mim, o Lula dava uma voadora no peito de um militar desse aí, foda-se. Eu não tenho o menor apreço por essas pessoas. Precisamente é esses grupos que eu combato. Agora, existe uma diferença, Maldonado, entre materialidade factual e histórica e idealismo utópico. O meu idealismo utópico é que o Lula enfrentasse essa porra toda e a gente fizesse uma revolução social no país. Você tá entendendo? Enfrentasse os banqueiros, enfrentasse a porra toda, botasse pra fuder e cá estamos. Agora, a forma, o mundo não funciona como eu quero, velho. Se ele fizer isso, ele cai, acende um bolsonarismo e a gente volta 20 casas para trás, tá? Isso dito, o que acontece? Esse jogralzinho cretino que você rodou aí do Nicolas Ferreira ele fazendo, ele é sintomático do que nós estamos discutindo aqui e do porquê que o estado de coisas que está determinado no Brasil não pode ser superado em 2, 3, 4 anos. Ao longo do século passado, sobretudo a partir da segunda metade do século passado, Maldonado, a maior parcela da nossa população ficou assistindo novela, programa de palco e jogo de futebol. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu não estou criticando o entretenimento que deve ter o seu lugar, senão parece aquele puta cara chato, intelectualizado, que fica criticando todo tipo de merda o tempo todo. Não é isso, mano. Mas isso restringe a livre elaboração, restringe um pensamento mais abstrato e amplo e forma um substrato filosófico, intelectual, de todas as formas, para o dogma religioso, para esse tipo de mentalidade que forma o bolsonarismo. É uma maneira limítrofe de perceber a vida, você entende? Percebe a vida entre certo e errado, bom e ruim, preto e branco. Não tem nuances, mano. Daí, esse jogralzinho que é uma luta entre o bem e o mal. Você imagina se uma liderança política do campo progressista tem margem para fazer esse tipo de coisa? Você tem que debater ideias, cara. Você tem que angariar capital político de forma minimamente mais densa no que diz respeito ao debate público. O Nicolas Ferreira sobe num púlpito de igreja, faz uma pataquada de um jogral desse, dizendo que existe uma luta do bem contra o mal, e tem uma adesão política visceral, mano. Isso é o que se produziu no Brasil ao longo dos últimos 50, 70, 100 anos. Não é um único governo que vai resolver isso, e não existe caminho fácil para resolver isso no curto prazo, infelizmente, e tomara que eu esteja errado. Mas, a meu ver, vai azedar o pé do frango legal no Brasil nos próximos 10, 15 anos, e antes da gente ser capaz de superar esse tipo de coisa, a gente ainda vai ter que lidar com coisas tenebrosas no país, mano. Não, com certeza, como por exemplo isso daqui. O Lula levantou uma bolinha aqui para o Malafaia. Não sei se levanta uma bola ou se o Malafaia também aqui aproveita a situação para novamente jogar essa ideia do bem contra o mal. Porque o Lula fala que o Deus dele é diferente do Malafaia. E o Malafaia responde o Lula dizendo que há muito tempo não ouviu uma verdade como essa. Só que assim, se para o nosso lado é óbvio que o Deus do Lula não é o mesmo do Malafaia, e isso significa que há algo positivo no Deus do Lula e não do Malafaia, para o outro lado significa o oposto. E aí ele joga exatamente essa cartada.
Eu tava esperando a gente chegar nesse ponto da luta do bem contra o mal, porque ele joga exatamente essa cartada, perceba. Suado do Brasil. Eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com Lula. Ele é um mentiroso quanto mais, mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial, ele me cita. Caramba! Ele me cita dizendo o seguinte, que o Deus dele não é o Deus do Malafaia. Você está correto, Lula. É verdade. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Então, primeiro eu vou mostrar quem é o meu Deus. O meu Deus é o Deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O meu Deus está acima de tudo e de todos. O meu Deus é o Deus de João 10, 10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade, que é o aborto. É o Deus que fez macho e fêmea, não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade. O homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu Deus. Lula, teu Deus é o Deus que está em Apocalipse 12, 9. E foi lançado, preste atenção a isso aqui, o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O teu Deus é o Deus de João 8,44. A única coisa que a Bíblia dá paternidade e criação ao diabo. A mentira. Vós tendes por pai ao diabo, diz o texto da palavra de Deus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou mostrar que esse é o teu Deus. Vou lembrar o povo as mentiras e a tua tentativa de enganar evangélicos e cristãos. Na eleição de 2022, você escreveu uma carta aos evangélicos, dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto. No primeiro mês do teu governo, a ministra da Saúde derrubou portaria que dificultava o aborto e você tirou o Brasil daquele conjunto de nações que combatem o aborto. Eu estou provando que você mente na maior careta de pau para enganar o povo brasileiro. E agora eu vou mostrar a tua palavra no Foro de São Paulo, você dizendo que combate historicamente costume, família e pátria. Assistam. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. São palavras de Lula. Aquilo que historicamente aprendemos a combater. Sabe o que é costume? É você ser a favor, da vida e eles são a favor do aborto. É você ser contra a ideologia de gênero que corrói nossas crianças e eles são a favor. É você ser contra o casamento gay e eles são a favor. Ele combate a família. Sabe que família ele combate? O homem, a mulher e sua prole, célula máter da sociedade. Ele combate o patriotismo. Tudo aquilo que o Deus que eu creio manda valorizar. De fato, Lula, o teu Deus não é o meu Deus. O teu Deus é aquele de João 10, 10, a primeira parte. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Agora, Lula, nunca mais você vai conseguir enganar os evangélicos, a maioria dos cristãos. Nunca mais você vai conseguir se aproximar de nós. Sabe por quê? Porque luz não se mistura com as trevas que você representa. E quero te dizer uma coisa, não te odeio, não. Eu oro para que um dia você tenha um encontro com Deus verdadeiro, que muda, transforma o homem, liberta da mentira, do cinismo e liberta também da cachaça. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Isso já é um Estado teocrático.
O que a gente está vivendo, isso já não é mais uma projeção de que vai se transformar, isso já é um Estado teocrático. É óbvio que o mau caratismo do Malafaia é evidente, né? Não precisa analisar o que o Lula fala do discurso e ele assume que o Lula falando do discurso está falando da família. Existe todo aquele conjunto de tentar criminalizar o Lula com base no mau caratismo que é peculiar de uma figura como o próprio Malafaia. O problema é que tem muito público no Brasil para isso hoje, cara. Então, assim, é difícil, Helder. É difícil. A gente tá num beco sem saída. Não é brincadeira, cara. O Brasil que os teus filhos vão pegar e o debate público, como vai ser travado nesse sentido, meu irmão, é algo tenebroso. Isso já é uma teocracia. O que vocês viram aí já é uma liderança política teocrática que se articula com bases em categorias exclusivamente teológicas, não contribui nada para aquilo que realmente importa no sentido de endereçar as reais necessidades da nossa população, e infelizmente isso tende a se agudizar, cara. É triste pra caralho. É triste, você pode reparar o discurso dele o tempo inteiro, é o discurso do bem contra o mal, um discurso que está muito espalhado pela sociedade e que dentro das igrejas é bastante popular. Dentro das igrejas a esquerda representa o mal, a gente representa valores que eles discordam, a gente representa as trevas, como o próprio Silas Malafaia disse. E muita gente acredita que a forma de reverter esse problema é se aproximando e talvez até compartilhando os mesmos valores que eles, o que eu acho bastante absurdo. Do meu ponto de vista, é bastante absurdo você propor isso para uma ideologia, né, que é praticamente rebaixar um programa que já está totalmente rebaixado do ponto de vista econômico e ainda rebaixado do ponto de vista comportamental. É um absurdo. Eu vejo esse tipo de abordagem como um grande absurdo, partindo de gente que se diz de esquerda, né? Sei lá se é de fato.